Olá, boa tarde, pessoal lá na casa. Todos sejam bem-vindos a mais um Tarde com ela, nosso compromisso de todos os sábados. Boa tarde, Shaki. Boa tarde, Nadine. Boa tarde, boa na casa, semana Nadine Flá. Nosso compromisso todo sábado é com Tarde com elas e nosso compromisso também é com nós, num sábado animado, cheio de conversas boas, né, Nadine? Cheio de rúbricas interessantes, inclusive hoje não tem algo diferente. Em vez de nossa tradicional música, porque nós sabemos que tem várias formas de arte, hoje não tem poesia. Já que você gosta de poesia? Então, gosta, você nos últimos tempos, Linsa te arrumava umas coisas, uns cadernos de poesias que não escreveva? Poesias de amor? Não, infelizmente é que é de amor. Eu também não está a escrever, mas meu já era assim mais românticazinho. A boa para hoje, mas poesias com certeza só pode ser de amor. Ai. E falando em poesia, exatamente esse tema é que a poesia, mas é áreas de nosso tema de hoje, exatamente. No mercado literário, assim como em outros meios, sempre foi um espaço simbólico dominado pelos homens, tanto na política, no mercado de trabalho, de uma forma geral. O primeiro movimento literário foi Claridade, nos anos de 1930, 36, que é um movimento masculino, mas com o tempo começa a surgir mulheres, nos anos 80, mulheres começam a figurar mais na literatura. Que bom! E é exatamente esse que é nosso tema hoje, presença feminina, ou seja, mulheres na literatura cabo-verdiana. Na Cabo Verde tem grandes nomes. Grandes nomes. Eu só também olho ali hoje, mas convidados. Nós devemos começar para chamar a nossa primeira convidada, ela é Natasha Magalhães, escritora. Ela estreia na literatura infanto-juvenil em 2009. Prazer. Hoje não está gaita. Né? Estou à vontade, obrigada. E também nos outra convidada de semana, ele também que é escritora, é professora, nos fala de Artemisa Ferreira, ele que lança, nos últimos tempos, uma coletânea com cerca de 40 poemas eróticos, não sei muito já me ouvi falar, já me ouvi. Gruta Abençoada, exatamente. E pelo que eu sei, está esgotado. Não creio nos livros. Não creio nos livros. Agora, a Martina Calento, você tem uma tomadora. Não, também estou a fazer isso hoje, então... Seja bem-vinda. Bom, seja bem-vinda, Artemisa. E claro, também nós temos presença masculina. Adolfo Lopes Varela, ele que é escritor, poeta, investigador. Seja bem-vindo. Muitas outras coisas. Muitas outras coisas. E ele tem um nome que nunca consegui pronunciar, mas ele mesmo está a dizer maneira? Ngozi Nelly. Ngozi Nelly, exatamente. Exatamente. Seja bem-vinda, Adolfo. Hoje muito obrigada. Em Santa Catarina, também sou Artemisa de Santa Catarina. Exatamente. Natasha, boa Minha mistura. Mistura? Sim, metade cabo-verdiana, metade angolana. Minha mãe é cabo-verdiana de Boa Vista e minha pai é angolano. Eu não tenho tudo ali. Não tenho Sampadura de Fogo, não tem Sampadura de Vicente. Variedade, obrigada pela sua presença. É um prazer ter você aqui. Mas nós vamos falar sobre mulheres na literatura cabo-verdiana. Tema muito interessante. E para começar, não pode pedir literatura feminina na Cabo Verde? Antes de mais, boa tarde, Nadine, boa tarde, Jacqueline, obrigada pelo convite e também para a escolha de tema, não é? Sim, não tem uma literatura feita por mulheres. Eu gosto muito de falar literatura no feminino, mas a gente fala que as pessoas estão usando a expressão literatura no feminino, para falar o que significa. Não tem literatura feita por mulheres também, e homens, sim. Okay. Não tem desde sempre, e há pouco tempo estava a fazer uma pesquisa, então foi assim já tinha conhecimento de alguns que desde o início, até antes de Claridade, já está tinha produção, tinha essa produção literária, mas era anônimo, a maioria. Depois da antiga nisso, exato. E tinha desde até esta flama tinha muito mais, só que se escrevia no anonimato, para morte, pronto. Aquela vez ainda a sociedade tinha um preconceito, mulheres era reservado para aquele papel mais doméstico, né, mais ficar na casa. Exatamente. Então tinha que escrever mais sobre anonimato. Foi pouquíssimo mesmo. E tentei que escreveva masculino, pseudônimo masculino. Mas a mulher sempre esteve na literatura e está falando até teu, mas que consegui publicar. Ok. Mesmo questões. Ali é uma conversa descontraída, bata com coisa que concorda, pode. Ok, está bem. Sim, é uma conversa. Pode papel de literatura feminina na Cabo Verde? Sim, não pude falar sobre isso. Semana Natasha, a mulher sempre
tem aquele espaço, ocupa aquele espaço na tua área, né? E literatura também tem esse voz lá, porque é através de literatura que a mulher mostra dificuldades sociais, problemas pessoais, né? De família, de filho, etc, etc. Então sempre ocupa aquele lugar e mostra o que nós mulheres nós é capaz. Dentro de literatura nascer voz, né? Porque não sei, e para mais homem escreve já como personagem mulher, mas aquela forma que a mulher está escreve é diferente. Sim, é aquela vivência, o ser de mulher. Isso é diferente. Sim. Nelly, já não esquece. Ngozi Nelly. Ngozi Ngozi Nelly. Nelly. Ngozi Nelly. O nome dele é angolano, né? Sim, antes de mais, queria cumprimentar todo o telespectador que está na casa e quer na Cabo Verde e na diáspora. Agradeço também o nosso convite e um tema bastante importante para nós de pega mesmo naquela questão de é verdade, não tem mulher tem uma forma de escrever teu particular. Se me essa mulher tem aquele sexto sentido, né? Sempre não vês essa coisa ali. E sim, e mim começa a escrever graças a uma mulher de Tarafal, e Nelly é um grande poetisa. Foi uma homenagem a ele, né? Exatamente. Minha pseudônimo é mistura de duas grandes influenciadoras, que é Chimamanda Ngozi, que é uma escritora e dramaturga de Nigéria, e Nelly de Tarafal. Por isso que mim sempre tem mulheres como minha farol na minha escrita. Praticamente é duas coisas que eu escrevo nele, que eu levo a sério, é mulher e nós Cabo Verde, que tem lugares tão bonito e também sempre tem feito essa viagem para conhecer nossa terra. Para morar mulher é praticamente é nosso tudo. Sempre assim, é nossa mãe, é nossa irmã. Mulher é aquele que sempre está no todo momento. Um pai pode deixar seu filho, mas a mãe dificilmente deixa seu filho. É verdade. É Natasha. Sim, sim. E a Artemisa tocou um aspecto também interessante, que nunca fala de literatura no feminino, mas nunca fala de uma escrita feita por mulheres, que é diferente. Também chega ali, também fala de que a diferença que existe entre literatura escrita para mulher e para homem. Agora, sim, queria saber, falar um bocadinho do percurso de cada um. Não sei, mas a Natasha começa desde... Para nós, o pessoal lá na casa conhecia um bocadinho mais. No liceu, depois começa a escrever nos anos 80, se não me engano. Não. Ou 90. Depois, anos 2000 para lá. Ok. Mas professora que foi nos anos 80? Não, anos 80, Jacqueline, porque não está. Nós é tudo jovenzinhas ali, Jacqueline. Jacqueline, porque não está tudo. Não, então também era uma criança. Jacqueline queria duvidar. Pronto. Não, bem começa depois de formação. Quer dizer, já no curso não escrever algumas coisas. Até tinha um caderno que escrever uns versos. Acho que nós estamos sim, onde eu falo no início sobre caderno, fala, também tinha um caderno, lembra-me caderno. Foi meio um trauma para mim, cá não muda, cá não termina o curso, que vem para Cabo Verde e em caderno me distravia. Então, aquilo foi assim meio uma coisa triste, né? Me perdi em caderno de poesia. Mas depois também poesia acaba para deixar um bocadinho de lado. Cá no bem, começa no jornalismo, né? E começa no jornalismo. E depois começa a conciliar jornalismo e docência. Foi professora de língua portuguesa na Liceu de Várzea, né? Então foi um tempo muito especial para mim ter sido professora, né? E depois bem mais para a parte de comunicação institucional, que fica mais aquela área que até hoje está mais ligada à comunicação institucional. O jornalismo fica de lado. Mas a escrita sempre esteve lá. Escrita mais tarde e bem tem um filho, né? Naquele processo de como tem filho de história. Bato conta que assim sabia, mas depois e chegou num ponto que não teve que inventar as próprias histórias, né? Para moda até pedir bastante para montar, ok, começa a inventar. Até que um belo dia, que bate inventa, bate põe escrever-se, né? Bate guardar no computador, até em 2009, que vem agora e
decidi reunir tudo que esse contos que tinha e foi assim que nasce aquele primeiro livro que mãe conta-me uma história, que é exatamente assim que eu falava antes de dormir. Mãe conta-me uma história. Então é assim que surge. Artemisa. E depois de Desejo Bem, Gruta Abençoada, que é um livro que tinha usado. Foi. Porque pensa dos bebês antes. Curiosa para ler. Pensa dos bebês antes, sendo mulher e sociedade que não está viva. Porque pensa dos bebês antes de lançar? Não. Como é que foi? Foi. Assim, a escrita foi tão normal como para mim escrever outros géneros, né? Porque erotismo é algo que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Exato. E eu costumo falar que a nossa sociedade é uma sociedade erótica, né? Então não consigo, ou mesmo não consigo erotismo em várias partes. Não é um erotismo pornográfico, né? É já de sensualidade, do romantismo, do belo. Então, aquela paixão de tanto ler, por exemplo, tem uma escritora japonesa que eu gosto de que é Ono Komachi. Então, ele é de séculos, né? Então, e gosto desse primeiro contato que eu tive com a escrita, eu adoro logo, né? Aquela forma existencial de ser mulher através do erotismo. Então, aquela tudo levanta aquele desejo, aquela vontade também de puxar um bocadinho de mim sobre aquela área, porque é belo. E depois, e vários outros atores que acabam até ler, então isso desperta aquela parte, o erótico da escrita, né? Porque já o desejo é mais o romantismo, já é adolescência, aquela fase de paixão, de príncipe encantado, né? Já na gruta é um amadurecimento diferente disso. Adolfo, você voltou a escrever uma mulher também? Isso. E se uma bocada foi inspirado por mulher? Exato. Falando um bocadinho do percurso de forma resumida. Sim, a mim comecei a fazer música para morrer. A mim, então assim, na volta de anos 2009, 2010, entra num grupo de rap, Larry Tarfel, esse King Street, começa a cantar, tinha um estúdio lá no restaurante de minha mãe. E então, minha mãe ficava muito contente, pelo menos não estava dentro de casa. Nem sei fazer barulho, mas pelo menos não estava dentro de casa. Em 2012, veio para Portugal, nunca consegui dar continuidade à música. E então, falei assim, não, pronto, então, para moda de poesia, com música, esse tem uma grande ligação. E então, falei assim, então, continua com poesia. E foi no ano de 2014 que me fiz o meu primeiro livro, com 21 anos, chama Revés do Mundo, que é livros que vêm na crioulo e na português. Depois, no ano de 2020, eu fiz o meu segundo livro poético, que chama Sampa Badiu, que começa a ir para outras ilhas, para Sintantão, para São Sente, que começa a fazer essa compilação de diversas variantes de nosso crioulo. E em 2022 participa numa antologia poética de mulheres que se chama Canja para Nos Alma. A mim era o único homem, chama assim. E hoje sou o único homem também. Exatamente. E foi um projeto feito para Destiny Andrade, também um escritor, poetisa, e está lá na América. E convidam, me fica muito contente mesmo para esse convite, para morrer. Me tem as massas preocupação de escrever na nossa língua materna para nos preservar essa grande riqueza que no tem. Exato. Tem forma padrão de mulher cabo-verdiana expressa na literatura, Artemisa? E acho que sim. Acho que tem uma forma própria de mulher apresenta que é a mulher cabo-verdiana. Tudo que não sei, mas e horas que não te lê e principalmente aquelas senhoras já um pouco clássica de nossa literatura, não está hoje uma vivência de mulher, uma vivência cabo-verdiana, que é aquela vivência de mãe solteira, e a sobrevivência de mulher. Então, tem uma narrativa própria, que é diferente de homem, porque tem já, por ser mulher, já sabe o que a mulher está sentindo, e é mais fácil de narrar, de transcrever literariamente de que homem, mas há um aspecto único da escrita de mulher, né? Você concorda? Não, claro, plenamente. A mulher tem um sentimento, aquele sexto sentido. E mim, nos trabalhos de campo, de investigação, eu aprendi com mulheres, especialmente que as mulheres de uma certa idade, têm uma experiência de vida fenomenal, todo.
E é coisas que num homem de mesma idade é diferente mesmo. É que eu consigo transmitir ele cima a mulher. Tem. E normalmente, é uma coisa que é muito curiosa, normalmente a mulher sempre essa memória mais tarde que o homem. Se for uma coisa, normalmente, não casei, mas que demora primeiro é o homem, se fosse uma mulher. Cavalheirismo. É capaz de ser as coisas ali. Natasha, então, do modo, não pode dizer que a escrita feminina é diferente da masculina, do modo geral, não só mulheres cabo-verdianas. Sim. Do modo geral, acho que a mulher tem mais de colocar mais emoção do que homem, ou não é por aí? Acho que nem por isso, né? Não na questão da emoção, mas na questão das temáticas. E mulher tem nós não temos uma essência própria, mas também não tem uma vivência diferente e não tem um olhar diferente para coisas que passam na sociedade, né? Moda artemisa flor, por exemplo, coisa que está única escrita na mulher cabo-verdianas é nossa própria vivência, não é? Nós é mais atentas. Nós é mais atentas. Verdade. Nós é mais atentas. Sim, vou poder que concordar. Completamente. Não tem uma sensibilidade maior na questão de coisas que te passam, não é? Que te acaba para tocar, não? E isso está refletido na escrita, mas é que só a nível de... Cabo Verde já tem algumas especificidades próprias de nossa dinâmica social. Por exemplo, coisa que botou hoje na escrita de mulheres cabo-verdianas, assim que é comum, botou hoje a questão da violência doméstica, botou hoje a questão da mulher que cria sozinho o filho, porque o pai te abandona, né? E mulher que te luta para criar esse filho, botou já... A questão da violação, da gravidez às vezes indesejada, a imigração, a mulher que fica, a tomar conta da família, pronto. Acaba para ser, embora já uma preocupação com novas temáticas também, que também tem a ver com a própria dinâmica de sociedade, né? Exatamente. Até não pode falar que homem é o observador. Ele escreve aquilo que ele observa, a mulher está escreve aquilo que ele vive. Então a expressão, a forma de expressar já é completamente diferente. É claro, exatamente, é mesmo nesse, é por isso que a gente insiste nessa necessidade de fazer esse trabalho de campo, de entrevista a mulheres, de recolher histórias. Esse mesmo falei, nós é observador e também não acaba para absorver e tenta chegar ao máximo, assim. Mas claro, nunca está conseguindo para morrer, pronto, nasce homem, assim, nunca está conseguindo sentir o que a mulher está sentindo, mas pelo menos é uma grande inspiração e nós homens cabo-verdianos nós é privilegiados para nos estar na meio de nossa riqueza, assim que é a mulher cabo-verdiana. Exatamente. Mulher na literatura, não te falar da mulher não só como escritora, autora, mas também como personagem, como musa inspiradora, como mulheres, vários papéis. Principalmente como uma voz. Pois. Que fala pelas outras mulheres. Então, mas nós, mulheres que escrevem, mas não tem que ter um certo engajamento também. Nunca pode escrever só para escrever. Mas também tem que ter uma escrita engajada, no sentido também de não ser uma voz para que as outras mulheres que não conseguindo expressa, nós o serve também para denunciar. Que está fazendo que é uma das escritoras cabo-verdianas que gosta de eu. De que as minhas preferidas, que é Dina Salusto, que fala daquela questão da violência que a mulher sofre, e não só a violência física, a violência sexual, a violência verbal, não é? Então, nós também tem que usar a nossa escrita também como uma arma. E aquela arma ali, que seja apenas visto como um entretenimento. Se é um romance ali que só fala sobre violência, é ficção simplesmente, né? Que sai para além do literário, do papel, né? Para mostrar à sociedade que seja implementado a voz gritante que está naquela literatura. E mulher está mais na prosa ou na poesia? Poesia, né? Poesia. Poesia. Sim, está mais assente na poesia. Sim, poesia. Tem surgido
nunca se está falando talentos ou se já é, nunca está falando promessa. Eu acho que tem uns que já mesmo, só que pronto, ainda se catou com cheiro, mas na poesia. Surge jovens mesmo, tá, escrever poesia. Sim, está escrever poesia, na poesia. Tem alguma explicação para isso? Eu tenho não sei se há uma explicação assim para isso. Talvez a forma romântica de desliza na poesia é mais fácil de será que nós começa sempre com aqueles poemas românticos de amor? Sim, aquele pontapé de saída da adolescência. Porque até nós, que por exemplo, não dizia no início, que cada escritora... Sim, o que portanto já mas não escrever, sim, já não escrever poesia, já não rima. Tinha uma página que 10 anos está no curso, que não escreveu, não escreveu. Que maneira. Poesia de amor. Poesia de amor, né? Não, nunca muito de amor, mas coisas do cotidiano, vivências no curso, nunca muito bem para aquele lugar de amor. Acho que é menos romântica, já Nadine é mais romântica. Muito sentimental demais. Sim. Sim, está também mais na poesia e mesmo que se surge e que se surge agora, né, que essa nova geração de jovens mulheres que se escreve mais poesia. Enquanto eu gostava, quando tinha também mais contistas, romancistas, não é? Como tudo é géneros válidos e necessários, mas há uma profundidade na romance, às vezes, que a poesia cada permite, que sempre se está concorda comigo. Mas está não todo, porque a poesia também é aquela forma. Por exemplo, pode falar que na poesia ainda consegue exprimir mais do que, por exemplo, já numa forma já narrativa e romancista, contista. Mas isso já é um bocadinho pessoal, digamos assim. Isso, aquela forma de expressar tudo assim. Não, poesia acaba para ser, né? Na minha opinião, acaba a ser uma coisinha mais profunda para a memória. Assim, poesia, deixa eu ver, aquele retrato fiel de nós alma. E na romance, tem que desenvolver mais, mas tem uma maior probabilidade de começar, digamos assim, sair uma coisinha daquele foco. Mas só que poesia tem que ser, assim, praticamente mais prático possível. E para você mesmo, exato, e para ser aquele retrato fiel de coisas que você sente. Por isso que, se pegando naquele aparecimento de novas poetisas, assim, a nós mesmo, como manga editora, agora se a fala como manga editora, nós fazemos esse trabalho de nos promover novos poetisas e não tem feito um trabalho bom para Mori, não também para cada município e sempre no taxa tchau poetisas mesmo, mas nunca que tive chance de mostrar esse trabalho. Acho, parece às vezes aquele parte de que faz, ele tem chance de partilha seus trabalhos. Também fala em termos de publicação, também chega lá. Mas, e Artemisa tem uma forma de escrever que é diferente. Canto lança aquele livro que é erótico. Tem algum preconceito? Não. Ou sim? Não, quer dizer, tem sempre aquele olhar que, principalmente masculino, de hoje aquele trabalho não é um trabalho literário, mas hoje vai também mais por questões pessoais, né? Tenta exatamente confundir coisas. E tive algumas questões, por exemplo, em relação a lembro um dia que um colega falou, porque tem medo de se publicar aquele livro e por ser despedida de mandar embora o trabalho. Para mim, tomara que seja assim e para explicar exatamente isso que é o motivo disso e que ela terá mais força ainda. Mas no seu tom, nunca sinto mesmo aquele preconceito assim. Mas tem uma relação, qual é a relação entre escrita e emancipação de mulher? Antes de responder, eu queria só pegar naquilo que Artemisa, a questão de preconceito. Mas tem um preconceito, mas tem um olhar assim meio bustalita ocupa um espaço. Então, um exemplo, eu lembro uns anos atrás, então, eu escrevia crônicas no jornal. Então, uma vez vai para Santo Antônio, então não se falava num grupo assim, então uma pessoa falava nome. Então, o que se ouviu assim, ei, espera aí, boca aquele Natasha, aquela atrevida que está escrevendo. Então, bom, bem que sabe, você fala aquela atrevida no sentido
negativo ou tipo positivo da ousadia, não é? Mim leva ele para aquele lado de ousadia, não é? Mas tem aquele olhar assim meio coisa é um espaço que até há pouco tempo era mais preenchido por homens. Mulher sabata começa a entrar, então pronto, eu sei, pessoas que sentem esse espaço meio invadido. Até acho que tem pouco espaço com mulheres que sentem isso, né? Sim, quando há um grupo que domina o espaço, depois bem outro bem entra, tu começa a ter esse tipo de... Mas é tudo uma questão de tempo. As pessoas depois acabam para acostumar. Eu gosto, conversa super interessante, mas não tem que ir a